Seja bem-vindo ao canal Mensagem Preciosa. Eu sou a Cleide e vou trazer uma mensagem do coração de Deus que veio ao meu coração e agora eu passo ao seu coração. O versículo do dia está em Salmo 32, versículo 8, que diz: Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Olha que maravilha! O próprio Deus nos dando conselho através do seu Santo Espírito. E nós estamos falando sobre viver com e como Cristo. Na verdade, nos vídeos anteriores nós tratamos sobre esse assunto e vamos continuar para fortalecer as nossas vidas, entendemos que é viver com e como Cristo. E diz o seguinte: firmados em Cristo, quando vivemos com e como Cristo, seguimos os cristãos da igreja primitiva. Vamos ver o que os cristãos da igreja primitiva seguiam? Está escrito assim, ó: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuíam o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânime no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam suas refeições com singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhe o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Então, ser firmados em Cristo é viver a doutrina de Cristo, aquilo que Ele deixou escrito através dos seus apóstolos, na palavra, na Bíblia. Nós lemos Atos 2:42 e vamos destacar algumas coisas. Então, firmes em Cristo na doutrina, no ensinamento que está na palavra. Tem muitos ensinamentos, amados, que é simplesmente da cabeça das pessoas. Eles inventam coisas que não estão na Bíblia. Ou então pega um versículo isolado de uma situação, de uma história contada, e aí coloca como doutrina. A doutrina de Cristo não é assim. Cristo, na Bíblia, está tudo escrito, de Gênesis a Apocalipse, firmando na palavra a doutrina, o que é para se seguir, como deve ser vivido, como deve ser praticada a palavra de Deus. Em todos os aspectos da nossa vida, está escrito lá. Firmes em Cristo na comunhão. Como é bonito ter comunhão uns com os outros, vivermos unidos, partilhando as coisas, que é o próximo item, mas eu já pulei. Quando nós estamos alegres, né, com os vizinhos ou com visitas em nossa casa, como é maravilhoso vivermos assim, em união, em comunhão. Era o que eles viviam também, a igreja primitiva. É o que o Senhor pede de cada um de nós. Fala no Salmo 133, dá uma olhadinha para você ver. Está falando, como é bom e agradável viver unidos, irmãos. E assim prossegue, uma linda história de união. Firmes em Cristo no partir do pão. Nós devemos partir, sim. Se tem alguém precisando, vamos partir os nossos alimentos. Vamos suprir as necessidades físicas e espirituais uns dos outros. Assim como a igreja primitiva fazia. É claro, dentro da normalidade. Né? Você sabe que tem muitas pessoas que se aproveitam. Não, nós sabemos quando as pessoas estão se aproveitando. E sabemos também quando as pessoas realmente necessitam de ajuda. Estejamos prontos a ajudar, a partilhar, a sermos misericordiosos e piedosos. Firmes em Cristo na oração. Sim, oremos uns pelos outros para que haja força, para que haja, como diz o finalzinho do texto, crescimento. Crescimento entre nós. Não só crescimento em número, mas crescimento em qualidade, crescimento nosso, crescimento espiritual. Nosso crescimento como pessoa, como pessoas de Cristo. Então, firmados em Cristo é um do nosso ponto de viver com e como Cristo. Continuando, ainda temos instruídos em Cristo. Nós até lemos lá no Salmo 32, versículo 8. Vou até repetir, porque é maravilhoso esse salmo. Quando diz, instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Que interessante, né? Que é instruir-te-ei e te ensinarei. Eu acho muito interessante quando eu falo sobre isso. Mas daqui a pouco a gente vai mais sobre se instruir e ensinar.
Quando vivemos com e como Cristo, levamos a sério as instruções do Senhor. Levamos a sério o que está na palavra de Deus. Isso é muito importante para que nós tenhamos crescimento. E instruir é diferente de ensinar, como eu disse agorinha que eu ia te explicar. Instruir, você está junto com a pessoa. Você vai ensinar a sua filha a fazer um bolo, por exemplo. E você está ali com ela, pega os 3 ovos, você vai pegar os 3 ovos, botar leite na mesa, todos os ingredientes, tá aqui, filha, esses são os ingredientes do bolo. Agora você vai quebrar os ovos, vamos lá, vamos quebrar? Quebramos os ovos, é assim que quebra os ovos, descarta as cascas, né? Se tiver que peneirar, peneira ali os ovos para sair as impurezas que nós não queremos no bolo. E assim nós vamos junto com ela ali fazendo aquele bolo. Pode ter certeza que ela vai aprender e se instruir. Agora ensinar não, filha, pega lá o bolo, a massa de bolo e faz um bolo. Você põe ovos, põe leite, põe manteiga e faz um bolo. Te ensinei. Só falei como é que se faz, eu não estava junto com ela. E foi tão bonito quando a Yasmin é minha filha mais nova, 16 anos. Quando ela tinha 14, foi a primeira vez que ela fez um bolo. Ficou excelente. Quando ela fez, ela ficou toda contente. Olha que meu bolo ficou lindo, um bolo de chocolate. Preferido dela. Então, quando a gente instrui, a gente está junto. E a pessoa não esquece. Não esquece, porque foi instruída. Bem, instruídos pela palavra de Deus. Vamos ver um versículo que vem nos mostrar sobre essa instrução. Está lá em 2 Timóteo 3,16, que diz: toda a escritura é inspirada por Deus. Toda a escritura, de Gênesis a Apocalipse. É útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Tem um objetivo. O próximo versículo diz assim: a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. E que boa obra é essa? Boa obra do Senhor, boa obra de Deus. Então, o próprio Senhor nos instrui e nos ensina, mostrando, falando na palavra, e nos instrui com o Espírito Santo de Deus conosco. O próximo é instruir uns aos outros. Nós também somos responsáveis por instruir uns aos outros. Mas, para instruir uns aos outros, primeiro temos que ter instruções do alto. Nós somos instruídos pela palavra a pensar nas coisas lá do alto. Está em Colossenses 3,2, que diz: pensai nas coisas lá do alto, não nas que são daqui da terra. Vamos pensar nas coisas do céu. E aí nós vamos ter condições de instruir os outros. Quer ver? Instruindo uns aos outros. A Bíblia ensina, lá em Tito 2, de 2 a 5. Olha, preste atenção. Quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sábios na fé, no amor e na constância. Olha o recadinho para os homens. E as mulheres? Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem. Tem o objetivo. O próximo versículo diz: a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e aos seus filhos, a serem mulheres sensatas, honestas, boas donas de casas, bondosas, sujeitas aos seus maridos, para que a palavra de Deus não seja nada difamada. Quando fala sujeita, é respeito pelo marido. Submissão é nada mais do que respeito pelo seu marido. Sim, nós temos que respeitar o nosso cônjuge. E a palavra do Senhor também instrui aos homens a amarem a esposa como Cristo amou a igreja. É muito fácil. Quando você, homem, amar a sua esposa, automaticamente ela vai ser submissa a você, ela vai te respeitar. Então, ame as suas esposas. Conquiste a submissão no amor, que é o melhor jeito, a melhor forma. Ainda tem, pratique as instruções. Não adianta nada nós buscarmos a palavra de Deus e não praticar. Está lá em Gálatas 6,6. Mas aqueles que estão sendo instruídos na palavra, faça praticante de todas as coisas boas aquele que o instruiu. Ou seja, resumindo, se aprendeu, faça. E ensine aos outros. Então, sermos edificados, sermos instruídos em Cristo, tem todos esses pequenos detalhes maravilhosos para as nossas vidas. Que coisa boa, não é? Que coisa boa podermos ter a instrução do Senhor,
sermos firmados no Senhor e assim podemos proceder como Deus quer. Então, viva com e como Cristo. Lembre-se, você é uma bênção. Que a boa mão do Senhor esteja sobre você. Até o próximo vídeo.